Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 124. Vá de intermédio. Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu. Digo que há nele uma dose de verdade e que, ao menos, a forma é pinturesca. E repito, não é meu. Capítulo 125. Epitáfio. Aqui jaz Dona Eulália Damascena de Brito, morta, aos 19 anos de idade. Orai por ela. Capítulo 126. Desconsolação. O epitáfio diz tudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhã Loló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. Vejam agora a que excessos pode levar uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando à direita e à esquerda, levou também uma jovem dama que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso: a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garras da peste. Mas esta pergunta era tão insensata que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do 7º dia. A tristeza do Damasceno era profunda. Esse pobre homem parecia uma ruína. 15 dias depois estive com ele. Continuava inconsolável e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiam os homens. Não me disse mais nada. 3 semanas depois tornou ao assunto, e então confessou-me que, no meio dos desastre irreparável, quisera ter a consolação da presença dos amigos. 12 pessoas apenas, e 3/4 partes amigos do Cotrim, acompanharam à cova o cadáver de sua querida filha. E ele fizera expedir 80 convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar a desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste. Qual? Gemia ele desamparadamente. Cotrim, que estava presente, disse: vieram os que deveras se interessam por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas, ou uns dos outros. Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça e suspirou. Mas viessem! Capítulo 127. Formalidade. Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Eu tive essa distinção psíquica. Eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. De fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do Damasceno não se lembraria dela quando, tempos depois, houvesse de olhar para uma gravura representando 6 damas turcas.
pois eu lembrei-me. Eram 6 damas de Constantinopla, modernas, em trajos de rua, cara tapada, não com um espesso pano que as cobrisse deveras, mas com um véu tenuíssimo, que simulava descobrir somente os olhos. E na realidade descobria a cara inteira. E eu achei graça a essa esperteza de faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto, e cumpre o uso, mas não o esconde, e divulga a beleza. Aparentemente, nada há entre as damas turcas e o Damasceno, mas, se tu és um espírito profundo e penetrante, abre parênteses, duvido muito que me negues isso, fecha parênteses, compreenderás que, tanto num como noutro caso, surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és sim o bordão da vida, o bálsamo dos corações, e medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu. Tu enxugas as lágrimas de um pai. Tu capturas a indulgência de um profeta. Se a dor adormece e a consciência se acomoda, a quem, senão a ti, devem esse imenso benefício? A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida. O espírito é que é objeto da controvérsia, de dúvida, de interpretação e, consequentemente, de luta e de morte. Vive tu, amável formalidade, para o sossego do Damasceno e glória de Mohamed. Capítulo 128. Na Câmara. E notai bem que eu vi a gravura turca, 2 anos depois das palavras de Damasceno, e via na Câmara dos Deputados, em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado. Para quem ha lido este livro, é escusado encarecer a minha satisfação, e para outros é igualmente inútil. Era deputado e vi a gravura turca recostado na minha cadeira, entre um colega que contava uma anedota e outro que tirava a lápis, nas costas de uma sobrecarta, o perfil de orador. O orador era o Lobo Neves. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como 2 botelhas de náufragos, ele contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso. E emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional, para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. Capítulo 129. Sem remorsos. Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber, de um modo positivo e concludente, por que razão Aquiles passeia à roda de Troia o cadáver do adversário, e Lady Macbeth passeia à volta da sala a sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos. Tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que, a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha. Ouvem-se, no fim, as súplicas de Príamo, e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvi as súplicas de Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. Capítulo 130. Para intercalar no capítulo 129. A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile de 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito,
sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo, um dito remoto, vago, ou então um olhar, e mais nada. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas, e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, abre parênteses, perdoem-me os filólogos desta frase bárbara, fecha parênteses, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva. Magnífica! Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. Capítulo 131. De uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me. Era um antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente e disse-me: Seu Maganão, recordações do passado, hein? Viva o passado! Você naturalmente foi reintegrado no emprego. Salta, Pelintra, disse eu, ameaçando-o com o dedo. Confesso que este diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas, e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam, ou negavam, a custo, de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão dessa diferença é que a mulher, abre parênteses, salva a hipótese do capítulo 101 e outras, fecha parênteses, entrega-se por amor, ou seja, o amor-paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou polinésias, lapônias, cafres, e pode ser que outras raças civilizadas. Mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante. O homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento. Além disso, abre parênteses, e refiro-me sempre aos casos defesos, fecha parênteses. A mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever, e, portanto, tem a dissimular com arte maior, tem de refinar a aleivosia, ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto. Essa boa fatuidade que é a transpiração luminosa do mérito. Mas, seja ou não verdadeira a minha explicação, basta-me deixar escrito nesta página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens. Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muita vez por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares. E é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou algures esta metáfora para dizer que toda a aventura amorosa vinha descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo. Abre parênteses. Não há cachorrinho tão adestrado que ao fim lhe não ouçamos o latir. Fecha aspas.